Queridos, quero compartilhar uma palavra com você que está em Salmo 32, do 1 ao 6. Salmos 32, do 1 ao 6. Vai ser projetado para você, que diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Eu quero ministrar para você nessa noite sobre a bênção da culpa. Até parece, um pouco contraditório o tema, mas não é. Você vai entender daqui a pouco. O tema da ministração é a bênção da culpa. Queridos, a vida ela não é um momento. A vida ela é uma reunião do todo. A vida não é marcada por apenas um tempo da tua história, mas é marcada pelo todo da tua história. E é por isso que a palavra, nesse tempo mesmo de pandemia e crise, ela é tão propícia a falar sobre a bênção da culpa. Quando a gente pensa em culpa, nós tendemos a pensar somente em uma coisa ruim. Sentir culpa, pense comigo, é bom ou ruim? Sentir culpa é bom ou ruim? Existem duas visões para a culpa. Existe uma visão do humanismo, uma visão antropocêntrica da ciência sem Deus, que diz que a culpa ela não tem valor algum e que a culpa é má. A culpa não é boa, ela não serve para nada. Porque nas ciências sem Deus, nas ciências humanistas, antropocêntricas, do homem para o homem, a culpa não cumpre nenhum papel, a não ser um papel de desconstruir a saúde emocional de quem está sentindo culpa. Então, dentro do humanismo, nada é transcendente, nada vem da eternidade. A Bíblia não é a palavra de Deus e a Bíblia não é a verdade. Então, dentro do humanismo, a Bíblia é um livro ultrapassado, um livro antigo, cheio de regras chatas, e que a pessoa, por ter esse código moral da palavra de Deus, ao transgredir algumas das leis, inclusive humanas, vai se sentir culpado, e a culpa vai trazer uma consequência de amargura, dor, angústia. E por isso, quando você vai, infelizmente, em alguns profissionais da área emocional, e quando você vai trabalhar com eles, as culpas que a Bíblia chama de pecado, como por exemplo uma pessoa que tem um vício em droga, ou em álcool, ou em pornografia, ou até mesmo em adultério ou homossexualidade. Não estamos atacando o homossexual, nada disso. Mas essa pessoa vai lá com um olhar da palavra de Deus para dentro de uma terapia. E essa pessoa diz assim: olha, eu estou me sentindo culpado por isso. E dentro de muitos lugares Deus não entra. Deus não é convidado a entrar em muitos lugares. E sabe o que a pessoa ministra, ensina, fala para que aquela pessoa se sinta sem culpa e consequentemente sinta melhor? Ele diz assim: o que você está sentindo é a culpa da religião. E no momento que você extinguir esses pensamentos da religião, você vai se sentir bem e a culpa vai embora. Porque dentro de muitos lugares a Bíblia não entra. Deus está morto em muitos lugares, mas Deus não está morto. E a verdade é que o homem, quando extingue Deus, pensando que a culpa da religião, e ele poder fazer tudo o que ele quer, o hedonismo, o epicurismo, o sentido da vida é o prazer.
o ensino do iluminismo. O ensino do iluminismo: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então qual que é o sentido da vida? O prazer. E a pessoa se entrega para o prazer, mas não o prazer de Deus. E aí quando você tira essa culpa, e a pessoa pode fazer tudo, mas ela, ao fazer tudo que lhe dá prazer, ainda continua se sentindo vazio. Porque a completude não vem de você fazer tudo o que você deseja. A completude vem de você viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que vale a pena. Então matar Deus não vai adiantar nada. O que as pessoas querem é tirar a culpa. A culpa colocada só como uma coisa ruim, uma coisa má que não tem papel e função alguma. Mas agora eu quero compartilhar com você a culpa do ponto de vista bíblico, teológico. A ideia de Deus sobre a culpa. Nós temos que lembrar que quando não tinha pecado, não tinha culpa. O pecado trouxe a morte. O pecado trouxe a culpa. Só que a culpa, ela tem um papel, ela tem uma função. Então nós precisamos entender que a culpa, do ponto de vista bíblico, ela denuncia uma causa. A culpa não é a causa, a culpa é um sintoma da causa. Todas as vezes que eu transgrido uma lei de Deus, esta transgressão da lei de Deus vai gerar culpa, em menor escala ou em maior escala. Daqui a pouco eu vou compartilhar com você. Então o sintoma que denuncia uma causa, a culpa. A culpa é um sentimento ruim. Por isso que quando você pergunta para uma pessoa, culpa é boa ou ruim? Automaticamente ela diz assim, pastor, a culpa é ruim. Não, a culpa é boa. Sentimentalmente, o sentimento que a culpa gera é péssimo, é ruim. Mas a essência da culpa é boa, é essencial. Eu quero significar para você dentro de um exemplo, como a febre. Quando eu pergunto para você, febre é bom ou ruim? Você me responde o quê? Vamos lá? Febre é bom ou ruim? Febre é ruim sentimentalmente, ninguém gosta de sentir febre. Mas essencialmente, se você não tivesse febre, febre é causa ou febre é sintoma? Vamos lá, gente. Febre é causa ou sintoma? Sintoma. Qual que é a causa? Infecção. Todas as vezes que você tem uma doença grave que vai gerar uma infecção, essa infecção ativa um alarme do corpo chamado o quê? Febre. Ela alterou a tua temperatura e sentimentalmente a febre é muito ruim, mas essencialmente ela é maravilhosa, porque ela convida você a tratar a causa, a infecção. Da mesma maneira, queridos, o pecado é a infecção. E se você foge de tratar a causa, aquilo cresce. É o câncer que desenvolve. O que o humanismo ensina? Vamos tirar a culpa. Vamos nos permitir. Não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há para viver. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O sentido da vida é a permissividade. Dizendo que o problema é essas leis que gera culpa. Então quando não tem culpa, tudo fica bem. A pergunta é, tirando a culpa, tudo fica bem? Quando você peca e não tem o mecanismo da culpa, você nunca volta ao caminho do arrependimento. E consequentemente você vai cada vez mais fundo, para um abismo mais profundo, para um lugar mais sombrio. Numa visão teológica, a culpa é boa, essencialmente, porque embora quando você e eu nos sentimos culpados é horroroso, mas esse sentimento horroroso que faz você querer se arrepender. Agora, se não, você vai usar outras maneiras para fugir desse sentimento. E a tendência é que quando você quiser fugir desse sentimento ruim, você vai procurar fazer de novo coisas que te dão prazer, mas que muitas vezes são pecado. Queridos, no texto que nós lemos, nós vemos aqui um salmo de Davi. Davi foi um dos grandes salmistas, um dos grandes homens de Deus da Bíblia.
E Davi compôs esse salmo dentro de um contexto que é o adultério. Davi não foi para a guerra. Ele já tinha ido para muitas batalhas, mas numa batalha anterior, Davi quase morreu. Ele foi lutar com um gigante, um outro gigante, e os homens tiveram que socorrê-lo, senão ele morreria. E quando ele foi liberto ali, não morreu por pouco, os homens dele chegou e falou: rei, tu és a luz de Israel, o senhor não pode ir para a batalha, porque se o senhor foi para a batalha e morrer, Israel vai perder essa luz. Queridos, aqui Davi cometeu um grande erro, porque Davi não era a luz de Israel. A luz de Israel é Deus. A luz de Israel nunca é uma coisa ou uma pessoa. A luz de Israel é o Senhor. O Senhor é a luz da sua vida. E quando Davi não vai para a guerra na próxima batalha, ele fica ocioso. E toda ociosidade, toda distração é um convite ao pecado, se você não estiver muito ligado com Deus. E Davi, queridos, tinha cerca de 300 esposas, concubinas. E ele foi para a sacada do palácio, ficou ali na janela olhando. E ele viu uma mulher que estava num tanque tomando banho. E era Betseba, esposa do seu general Urias. E queridos, a Bíblia diz que os olhos é a candeia do corpo. Por isso que para onde você olha, para onde você vai, nós temos que vigiar muito para onde estamos olhando. Por mais que sejamos homens de Deus, se nós não vigiarmos o nosso coração, nós podemos cair em tentação. E foi o que ocorreu com Davi. Mesmo Davi tendo quase uma mulher para cada dia do ano, casado, na época era permitido, Davi manda chamar Betseba e usa da autoridade e do poder que tinha para se servir. Quantas vezes, se nós não vigiarmos, o poder que Deus nos dá para servir vai ser o poder da arrogância, o poder do pecado e da manipulação. E ele mantém relação sexual com ela, e Deus permite que ela engravide. Quando ela engravida, Davi, queridos, tem aqui uma culpa. Presta bastante atenção no que Deus quer falar com você. Todo pecado ele já vai levar para um abismo, e você já vai sentir uma culpa. E diante dessa primeira culpa, você vai ter que tomar uma decisão: se você vai perder a sua autoridade do aspecto humano, se você vai perder a sua reputação, ou se você vai querer manter a sua reputação perdendo a autoridade espiritual. Davi fez a primeira escolha errada. Ele preteriu manter a reputação diante dos homens do que manter a integridade diante de Deus. Preste atenção: reputação é o que as pessoas pensam de você, integridade é o que Deus, o diabo e você sabe de você. E o que nos prende no mundo espiritual nunca vai ser a reputação, mas sim a nossa integridade. Quando você perde a sua integridade no mundo espiritual, você entrou num cativeiro. Deus não é, queridos, nem um pouco idealizado. Deus não tem expectativa em relação a mim e a você, no aspecto de idealizar. O André é isso, o André será aquilo. Não, Deus sabe tudo. Então Deus não se escandaliza com o nosso pecado. Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E Ele nos ama, mesmo sabendo que pecaremos, nos aceita, mas não aceita o nosso estado pecaminoso, porque Deus é santo e Ele vai destruir o pecado. Mas antes de destruir o pecado, Ele dá uma chance do pecador se arrepender, para o pecador não ir junto com o pecado. Então Deus vai trabalhar na sua memória, através do que você ouviu e viu, e portanto conhece, para que Deus use o seu conhecimento para te levar para um caminho de obediência. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Davi agora está diante de uma encruzilhada. Ele perde a reputação e recupera a integridade, e ele vai sofrer duras consequências. Ele vai ter que abrir para o general dele que ele se relacionou com a esposa enquanto ele estava na frente de batalha. Se coloque no lugar dele. Você consegue fazer isso? Você consegue dizer: olha, eu não fui para a guerra, tenho 300 esposas e fiquei com a sua esposa? Eu não julgo Davi. Provavelmente no lugar dele eu poderia fazer o mesmo. Não é fácil você perder a reputação diante de algo tão sério. E aí, sabe o que a culpa fez com Davi? A culpa não o levou à humildade. A culpa o levou à hipocrisia, a um novo pecado.
E agora ele manda chamar Urias da frente de batalha e tenta convencê-lo a manter uma relação sexual com a esposa para que ele encobrisse o pecado dele. E agora Urias não tem essa relação. Penso que Deus endureceu o coração de Urias. E ele diz assim: olha, rei, os meus homens estão na frente de batalha e eu vou ter uma relação com a minha esposa. Isso não é justo. Gente, olha a integridade desse cara, olha o coração dele. O pecado de Davi só aumenta. Davi insiste com ele, ele volta para o campo de batalha, mas antes de voltar, Davi escreve uma carta e diz: leve para o general. E quando ele chegou lá, entregou para o general-chefe. E o general tinha uma ordem expressa de Davi: coloque Urias na frente de batalha, aonde trava a primeira linha, porque o projeto de Davi agora era matar Urias, de uma forma indireta, para que ele ficasse com a esposa dele, e ali fosse como se um homem que cuidou da esposa do general que morreu. Queridos, Deus sempre nos permitirá um arrependimento para que saiamos da culpa. O problema não é a culpa não é causa, a culpa é sintoma de transgressão. E agora Deus, quando nós indisponibilizamos o nosso coração, e quando o nosso coração fica cheio de pecado, Deus sempre vai ter que levantar um Natan. Talvez eu vou ser um Natan na vida de algumas pessoas hoje, porque Natan é o profeta que vai falar com o filho que se perdeu. Natan é um profeta que vai falar com a filha que se esqueceu de quem é, e que é filha, que é filho, mas que por um momento foi para o mundo, por um momento se esqueceu dos princípios, dos valores dos céus. A Bíblia diz em Atos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E note que homens segundo o coração de Deus estão suscetíveis à queda, que nós precisamos vigiar. Mulheres segundo o coração de Deus podem cair, mas quando cairmos, nós precisamos de humildade para voltar. E a culpa é um convite para voltarmos. E se não ouvirmos esse primeiro momento, Deus vai levantar alguém. E Natan chega no palácio. Imagina a alegria de Davi em ver o profeta. E o profeta chegou lá, mas o Salmo 32 já estava em vigência na vida de Davi. Queridos, muitas pessoas estão em mau humor, angustiadas, amarguradas por causa do pecado, porque o pecado rouba a saúde emocional de quem tem o conhecimento de Deus. Natan chega: ei Davi, tudo bem? Tudo bem, como é que você está, profeta? Irmãos, geralmente quando a gente está devendo alguém, ou a gente está com medo de alguma coisa, o que a gente faz? A gente trata uma pessoa cheio de pompa. Muitas vezes a gente está devendo e a gente não quer abrir o coração. A gente trata tão bem o discipulador, o líder, aquela pessoa que a gente deve, cheio de dedo, mas na verdade o que a gente está tentando é encobrir um pecado. Aquilo não é verdade, aquela pompa. E Deus conhece o nosso coração quando nossa pompa com Deus não passa de estutícia, como diz Provérbios. Natan conta uma parábola. E Davi diz: olha, rei, tinha um homem, e ele tinha um grande rebanho de ovelhas, e veio um visitante ilustre na casa dele, e ele tinha um funcionário, e esse funcionário tinha uma ovelhinha. E sabe o que esse patrão do funcionário fez com a ovelhinha dele, do funcionário? Ele matou a ovelhinha do funcionário para preparar para o visitante. Rei, o que nós devemos fazer com esse homem? Mata! Queridos, é muito interessante, porque o que Deus estava fazendo ali era dando a oportunidade de Davi dar o veredito sobre ele mesmo. E é interessante que o pecado rouba a nossa consciência e gera hipocrisia. E nós perdemos toda a capacidade de discernimento, e nós estamos pegando as pedras para jogar na prostituta, se esquecendo que muitas vezes a prostituta somos nós. E de repente Deus faz a casa de Davi cair, não porque o odeia, mas porque o ama. Querido, muitas vezes Deus vai te dar um mata-leão, pedindo para você dar 3 tapinhas. Não é porque Ele te odeia, é porque Ele te ama. Deus resiste o soberbo,
porque o soberbo é aquele que pode andar quebrando princípios. E na verdade, se Deus não colocar a mão no peito parando o soberbo, ele vai parar num abismo. Por isso que Deus resiste ao soberbo, porque resistir ao soberbo é um ato de amor de Deus. Deus foi salvar Davi dele mesmo. Todos os dias, queridos, Deus está lutando por nós para nos salvar de nós mesmos, da nossa perda da consciência. Davi cai de joelhos. O Salmo 32 está nesse contexto. Olha o que diz o versículo 1. Como é feliz aquele quem tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz? Vamos entender isso. Então, pecados perdoados, transgressões apagadas. Então, existem transgressões que geram pecados. Vamos entender bem isso. Transgredir é ir além ou ficar aquém do que você deve ir. Muitas pessoas pensam que pecado é você ir além só do mandamento. Não, Tiago 4,17 diz que aquele que sabe fazer um bem e não faz, comete pecado. Que para que o mal cresça, basta que o homem bom se omita. Como diz o ilustre pregador americano. Queridos, transgredir é ir mais do que você pode ou ficar aquém do que você deve. Existe uma linha de obediência. E todas as vezes que eu e você transgredimos, indo além ou ficando aquém, gera o pecado. E o pecado vai disparar, ativar o sentimento de culpa. E a culpa é o resultado da consciência clamando contra nós. A culpa é o resultado da consciência contra nós e nos convidando ao arrependimento, para retornarmos ao caminho da lucidez da vida. Aquele jovem, quando estava no fundo do poço, o jovem rico, cuidando de porcos, que para o judeu era o fundo do poço, era a profissão mais humilhante. Aquele homem caiu em si. A culpa finalmente no fundo do poço fez ele olhar para cima. Infelizmente algumas pessoas precisam chegar no fundo do poço para olhar para cima. Por isso que a culpa não é causa, ela é um sintoma. E ela não vai embora sem uma atitude da nossa parte. A culpa ela vem e ela fica. Febre, você tomou analgésico e antitérmico, ela vai embora sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas ela é causa? Então ela passa por 3, 4 horas, mas depois ela volta. Queridos, olha o que diz Davi: enquanto eu me calei, os meus ossos secaram e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Gente, é como uma terra seca. Por isso que tem tanta gente irada, mal-humorada, nervosa, brava e parece bipolar. Está um pouco boa, de repente está nervosa, alterada, chateada, porque a Bíblia diz em Hebreus que ela se torna uma pessoa amargurada. Hebreus 12:15. Ela se torna uma raiz, uma fonte de amargura. Inclusive ela contamina muitos. Por quê? Porque ela não tratou a causa, ela tratou o sintoma. Com uma série, ela vai para o bar beber, ela vai na boca de fumo usar droga, ela vai se divertir, ou ele vai se divertir com uma garota, um garoto. Ela vai saciar aquele vazio existencial e aquele pecado que está clamando contra ela, gerando mau humor, não no arrependimento, mas um novo comportamento de fuga para a sublimação da dor. E isso não vai resolver, isso vai ser um lenitivo. Depois de 3, 4 horas, comprar uma bolsa, um sapato. Depois de assistir a série, maratonar, vai ter que colocar a cabeça no travesseiro. No outro dia vai acordar e tudo aquilo ainda está lá, ó, batendo na porta. E nós podemos ter 2 atitudes frente à culpa. Nós podemos negar para nós e para os outros, como Davi fez num primeiro momento. E nós vamos colocar uma pedra em cima, abafando o problema, tomando um analgésico para uma infecção que não vai resolver nada. E nós vamos adoecer cada dia mais e mais.
ou então nós confessamos a transgressão, nos livramos da culpa e o diabo perde o direito de acusação, porque culpa, anote isso, só sobrevive nas trevas. Culpa só sobrevive no escuro, nas trevas. E cirurgia você nunca faz nas trevas. Você já viu alguma pessoa ir no dentista e no médico e dizer: doutor, apaga a luz, por favor, vamos fazer uma obturação, um canal, uma cirurgia romântica, pega o bisturi aí, vai no rumo, vamos que vamos. Só que não, né? Porque a tua vida é algo tão sério que se você vai fazer uma cirurgia, você quer muita luz para que não erre. Queridos, e culpa só cresce, só sobrevive nas trevas. Nós precisamos entender que a condenação, ela não vem de fora para dentro, ela vem de cima para baixo e de dentro para fora. Então não adianta você guardar a reputação, porque o teu mau humor vai continuar ali, porque a tua consciência vai ficar clamando contra você de dia e de noite. E fique feliz por você estar mal-humorado e por tua consciência estar clamando contra você. Romanos diz que depois de um tempo de Deus tanto bater na porta, a Bíblia diz que Deus os entregou às suas paixões e concupiscências. Chega um tempo que o Espírito Santo se afasta daquela pessoa, que ela está há muito tempo, ele está chamando ao caminho do arrependimento, e a pessoa está assim, não vou ouvir. Você não está endurecendo o coração contra Deus apenas, mas você está amolecendo o coração cada vez mais para o diabo, e está intentando contra a sua vida. Davi está dizendo assim: como é feliz aquele a quem as transgressões são perdoadas e cujo o pecado é apagado. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa. Quem é a pessoa feliz? Quem é a pessoa feliz? Segundo o texto, a pessoa feliz é uma pessoa que não carrega o fardo da culpa. Todas as vezes que você confessa o pecado, você vem para a luz, e o diabo perdeu o direito da acusação, porque no tribunal divino o diabo só acusa aquilo que está em oculto e aquilo que está sendo praticado, mas pecado confessado e pecado abandonado é pecado perdoado. Quem é a pessoa feliz? É aquela em quem não há hipocrisia. Parte 2 do versículo 2. A pessoa que não carrega o fardo da culpa é aquela que é coerente entre o que fala e o que pratica. Queridos, todas as vezes que nós não confessamos o pecado, nós vamos nos tornar, nós vamos perder a autoridade. É interessante assistindo TV Câmara, TV Senado, e você vê alguns dos nomes mais corruptos do Brasil falando ali: olha, nós temos que acabar com o câncer da corrupção no Brasil. Esse é o hipócrita. Lá dentro, se ele ainda tem uma chama do Espírito convidando ele para o arrependimento, está falando para ele: hipócrita, arrepende-se. Mas se ele não tem mais nem consciência, já cauterizou a mente, o hipócrita, ele se torna orgulhoso, ele não ouve mais ninguém. Mas sempre Deus vai levantar alguém para dar uma palavra para o nosso coração, para não deixar a gente ir para longe de Deus. E todas as vezes que a Bíblia diz assim: quando você ouvir a palavra do Senhor, a repreensão do Senhor, não endureça o seu coração como na provação do deserto. Deus está falando conosco nessa noite: não endureça seu coração. Deus não está falando com você essa palavra porque não te ama, porque te odeia. Não, a culpa é uma bênção, porque a culpa é o amor de Deus falando para você: ei filho, volta, eu ainda te amo, eu ainda estou à beira do caminho te esperando, mas sai disso daí, porque eu sou santo, eu não me relaciono com o pecado, mas eu me relaciono com você, filho. Mas você precisa abandonar o pecado. Quando nós não abandonamos o pecado, nós nos tornamos hipócritas, orgulhosos, e Deus tem que levantar um Natã. A culpa, ela tem dois fardos, querido.
ela tem um fardo mais leve para quem quebra a lei sem saber. Muitas crianças não conhecem a lei da gravidade, a lei da termodinâmica, e por não conhecer a lei da gravidade, ela anda num lugar alto, desequilibra e cai e se machuca. Mas não é porque a criança não conhece a lei da gravidade que ela não vai sofrer os danos. Então mesmo para quem não conhece as leis espirituais, ela sofre os danos. Porém, queridos, a Bíblia diz que quem mais é dado, mais será cobrado. Então existe um fardo da culpa mais pesado, que é para quem quebra a lei de forma consciente. Quem quebra a lei de uma forma consciente. Isso aqui é muito mais pesado quando nós estamos quebrando as leis do Senhor quebrando de forma consciente. Quando um líder, quando um homem de Deus, um líder, uma pessoa que está na casa, o Senhor conhece a palavra e ela está em evidência, em eminência, e ela transgride, e isso pode acontecer. A Bíblia diz que aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia, que Deus nos guarde. Nós não podemos julgar ninguém, a ninguém julgueis. Eu não estou aqui para julgar você, pelo amor de Deus. Eu estou aqui com uma boca de Deus amorosa para te falar: se você errou, confesse, abandone, faça o caminho de volta. Ninguém pode ir para frente sem voltar atrás. Esconder pecados, queridos, traz consequências sobre o corpo. Esse fardo fica no espírito, fica na alma. A alma amargurada, o mau humor chega, a raiva chega, mas chega também as doenças psicossomáticas. Porque o espírito contamina o humor, contamina a alma, traz amargura, e a alma amargurada vai gerar câncer, vitiligo, fibromialgia, gastrite, úlcera nervosa, alergias, problemas de coluna. Eu gosto muito que o pastor Cote tem uma frase que ele diz: quando a boca cala, o corpo fala. Só que muitas pessoas só consideram a psicologia, a alma, a psique, mas não considera o pneuma. Só que é o espírito que contamina a alma, e a alma contamina o corpo. É oriundo do espírito e não apenas da alma. Queridos, o versículo 9 e 10 de Romanos capítulo 10, Romanos 10, 9 e 10 diz: a saber que se com a tua boca confessares, toda libertação precisa de confissão do lado de fora, na boca, ao Senhor Jesus. E se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então tem duas maneiras de libertação. Primeiro, você precisa crer no coração, isso é uma convicção interior. Mas após você ter uma convicção interior de fé e de pecado, você vai ter que confessar, você vai ter que exteriorizar essa convicção. Queridos, aqui reside a paz. A paz, ela reside entre a coerência da moral e da ética. Porque moral é um código de conduta externo, de fora para dentro, é imposto. A ética é um código de conduta interno, autoimposto. A ética é aquilo que você tornou parte de você na moral. Então agora não é a lei do outro, é nossa. E nós podemos quebrar ambos, tanto a moral quanto a ética, por causa da nossa natureza do pecado. Não é porque essa lei é minha, eu acredito nela, que eu não posso transgredir. Mas a paz reside na coerência entre o que você fala e o que você faz. Olha o versículo 4 que diz: pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e a minha força foi se esgotando como em terra seca. Queridos, quando nós pecamos contra Deus, a mão de Deus fica sobre nós, e não é a do diabo. Eu pergunto para você: quem é teu pai? Quem é teu pai? É o diabo? Quem trata com o filho é o pai, quem corrige o filho é o pai. Deus pode até usar o diabo, mas quem trata com o filho é o pai. E o pai está corrigindo porque ele ama, diz Hebreus 12. Então Deus vai levantar pessoas e situações para te chamar de volta. Enquanto nós permanecemos, queridos, em silêncio, a mão de Deus pesa sobre nós, e a nossa força vai se esgotando, e essa terra do nosso coração vai ficando seca, vai se rachando. Nós vamos perdendo a alegria de orar, de ler a Bíblia, de estar na casa do Senhor, de falar das coisas de Deus. As coisas de Deus vai perdendo a alegria, a graça.
E nós começamos a fugir cada vez mais de ouvir a palavra de Deus, de andar com pessoas de Deus, porque nós não queremos ser confrontados no nosso pecado, nós não queremos encontrar os Natãs no nosso dia. Mas enquanto permanecemos num comportamento dúbio, a mão de Deus fica sobre nós. Versículo 5: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas transgressões e as minhas culpas. Eu disse. Quem que disse? Não é de fora para dentro. Toda libertação pode vir sim de uma palavra de fora para dentro, de confronto, de ensino. A fé vem pelo ouvir, mas a tua libertação nunca vai vir de fora para dentro no aspecto da minha decisão por você. Eu até contribuo com a tua libertação por um ensino, mas você tem que interiorizar o ensino, e a libertação vai vir de dentro para fora. Confessarei as minhas transgressões, eu disse. Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Note, a culpa vai embora quando eu confesso. Quando você e eu confessamos, Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento e coloca uma placa para o diabo: proibido pescar. E a partir dali, o diabo, quando vier a acusar, Deus vai falar: você está desatualizado. Esse pecado já foi lançado na lixeira, já está fora do HD, porque o meu filho, a minha filha, saiu do comportamento da rebelião, voltou para a lucidez da confissão e para o caminho da obediência. Como eu saio da culpa? Reconheça as suas transgressões e confesse. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões, note a lei da responsabilidade, você encobriu, nunca prosperará. Qual que é o tempo da não prosperidade? Toda a vida. Mas o que as confessa e deixa alcançará hesed, misericórdia. Então quem confessa e deixa, note que libertação da culpa não é só confissão de pecado, porque tem gente que se tornou especialista em confessar pecado, mas não abandona o pecado. Tiago 5:15 e 16 diz: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Note que quando tem uma oração de fé, o doente sara. Mas note que essa doença que sara, o contexto vai mostrar no versículo 16, no contexto imediato. Olha só: e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. Você nota que essa doença era oriundo de um pecado? E quando alguém confessa e alguém ora, inclusive doenças podem sair por uma confissão. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por isso que é importante a gente confessar o pecado para Deus, mas não confessar só para Deus, confessar também para as autoridades sobre nós, os nossos discipuladores, pastores, sobre uma pessoa competente espiritualmente para te ajudar. Para nós encerrarmos: portanto, todos os que são fiéis, orem a ti enquanto pode ser encontrado. Gente, isso aqui é uma das partes mais importantes do texto, porque Davi está dizendo assim: portanto, todos os que são fiéis. A pergunta que eu faço para vocês, para você em casa, é: Davi era fiel? Se você olhar para Davi, adultera, manda colocar o marido na frente de batalha, esconde o pecado por 1 ano. Você olha para esse homem aqui, você vai chamá-lo segundo um coração de Deus? Por isso que nós não podemos olhar para a vida de uma pessoa por um momento. Por isso que nós não podemos pensar a vida na crise. Talvez você está olhando só para esse momento de pandemia. A vida já existia antes e vai existir depois. Não norteie a sua vida por um momento. Um momento da sua vida não define a sua identidade. Portanto, pode destruir você para toda a vida, se você não agir bem no momento. Um momento da tua vida não define toda a tua identidade, mas se você não souber agir no momento, isso vai te destruir para sempre. Portanto, todos os que são fiéis, gente, anote isso: fiéis não são aqueles que não erram.
Fiéis são aqueles que se arrependem. Davi acabou de adulterar e contribuir com uma morte, mas ele está dizendo, portanto, todos os que são fiéis a ti, todos os que são fiéis, orem. Então aqui Davi está ensinando uma chave. Tem uma metodologia para sair do pecado e da culpa, consequentemente. Tem uma metodologia do fiel para falar com aquele que cura. Oração. E note, orarão a ti, também tem destinatário essa fala. Por mais que você possa e deva confessar para um pastor, para um psicólogo, para o seu discipulador, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu cônjuge, para uma pessoa que tem estrutura, que pode te ajudar, mas o perdão não vem do outro, o perdão vem de Deus, porque quando nós pecamos, e Davi diz isso, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Parece até arrogante da parte dele dizer que pecou só contra Deus, mas ele está dizendo, não, a razão de tudo é o Senhor. Tem um caminho para a cura, que é a oração, mas tem um endereço à oração. Orarão a ti. Queridos, quando você ora e confessa e entrega a Deus, nós seremos curados. E existe também algo muito poderoso no versículo 6, que o texto está dizendo assim: portanto, todos os que são fiéis, orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Grave isso. Existe um tempo para confissão, existe um tempo para arrependimento. Tem muitas pessoas que ficam brincando, procrastinando, protelando uma coisa que não dá. E o câncer, o pecado é um câncer, vai só crescendo. Quando a pessoa quer confessar e abandonar, já é tarde demais. Todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Isaías 55:6 diz exatamente isso: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Sabe por quê, queridos? Quando eu e você confessamos o pecado, Deus rasga a cédula do pecado e nos coloca num lugar alto. Sabe o que acontece quando nós não confessamos? O pecado ele vai vir como uma tsunami, como uma onda. E olha o que o texto está dizendo: quando as muitas águas se levantarem. Sabe quais são essas muitas águas que vão se levantar? São as consequências do nosso pecado se voltando contra nós. E Davi, ele demorou 1 ano para confessar. Ele não foi totalmente transparente. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz assim, que Deus perdoou o pecado de Davi, mas a espada nunca saiu da casa de Davi. Talvez Deus está nos dando uma chance de nem pecar. Talvez você está sendo assediado por Satanás. Ou talvez você acabou de cair, você tem uma chance de acabar com as consequências ou diminuir muito. Mas para isso você precisa confessar rápido, antes que essas águas se levantem e te atingem, porque as consequências vêm como tsunami. E se você estiver num lugar alto, se você se arrepender, essas ondas não vão engolir você. Queridos, todos nós tínhamos um pecado, uma dívida impagável. Todos nós tínhamos uma culpa. E Deus, vendo a incompetência do homem, enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para que a culpa do pecado original fosse rasgado. E a Bíblia diz que Jesus morreu e o escrito de dívida foi rasgado. A culpa do pecado foi nos perdoada em Jesus. E quando eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, agora a justiça de Deus me alcança, e a culpa do pecado original de Adão sai da minha vida, e eu tenho agora um compromisso de andar na palavra. Mesmo assim, todo dia eu vou pecar. Por isso que o texto está dizendo: os que são fiéis orem a ti. Porque em nenhum momento está dizendo que fiel é aquele que não peca, mas fiel é aquele que luta o tempo todo contra o pecado e que tem integridade de dizer: Senhor, eu pequei, perdoa-me. O justo é aquele que anda na linha com Deus da justiça, não é aquele que não peca. O justo é aquele que confessa a Jesus todos os dias na sua atitude.
O justo é aquele que vive a justiça da graça. O justo é aquele que não vive na culpa, porque todos os dias Jesus nos purifica com o seu sangue. Então, se você está aí, talvez prostrado, caído como Pedro estava após pecar, e Jesus foi lá e buscou Pedro, falando: Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Jesus buscou Paulo, um matador da igreja, buscou Paulo e disse: Paulo, vem e segue-me. Paulo, eu sou aquele quem você persegue, a minha graça te basta, Paulo. Talvez você está aí caído, machucado, sem perspectiva, dentro dessa pandemia, mas eu quero te dizer que Deus não te olha por um momento da tua história. Talvez você está caído como aquela mulher adúltera numa roda para ser apedrejada, mas Jesus está se apresentando diante de você e dizendo: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas Jesus não está querendo encobrir o teu pecado, Ele está querendo perdoar o teu pecado. Ele está querendo te tirar da culpa do pecado pela justiça dele. Basta recebê-lo. Mas Ele sempre vai dizer: vá e não peques mais. Que você possa se levantar nessa noite, que você possa confessar Jesus e seguir Jesus, e se lembrar que a marca que fica é a do fim. A marca que ficou na vida de Paulo foi a do fim. A marca que ficou na vida de Pedro foi a do fim. A marca na vida de Maria Madalena, a prostituta, foi a do fim. E a marca que vai ficar na sua vida não é a da pandemia, não é a do adultério, não é a do abuso sexual, não é a do passado, mas é o teu futuro que Deus quer escrever para a sua vida, para você. Então levante-se. Levante-se. Mas quando Deus te convida ao arrependimento, quando Ele levanta um Natan na tua vida, você precisa de humildade. Aí na sua casa eu quero orar com você. Eu quero convidar você a rasgar o coração diante de Deus. Talvez aí onde você está, você nem tem esse espaço para chorar, porque tem pessoas perto, mas você está doido para gritar, para falar algo com Deus. Mas você vai ir depois para o seu quarto, você vai para o secreto, e você vai ter uma conversa com teu pai, e você vai dizer: pai, eu estou voltando, eu estou voltando. Eu fui para o lixo, eu comi lavagem, eu cuidei de porcos, eu achei que eu sabia de tudo, mas eu estou voltando. Como o tema dessa igreja é o lugar de recomeço, que o Senhor te dê um recomeço nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse amado, por essa amada. Talvez essa pessoa está sentindo tanta culpa, achando que essa culpa é ruim, que o Senhor se esqueceu dele e dela, que o Senhor não os ama mais, quando na verdade a culpa é um convite ao arrependimento. A culpa é o Senhor dizendo: volta, filho, eu te amo. E quando você confessa e deixa, filho, tudo isso acaba. Volta para mim, anda comigo. Eu sou o Deus que te perdoa e te sara. Eu sou o Deus que te sustenta. Eu sou um Deus que te coloca num lugar alto. E eu sou um Deus que tenho projetos de paz, de não de mal, para te dar o fim que você deseja. Confessa. Volta, filho. Sai desse lugar de esgoto, de abismo. Recomeça. Sempre tem um novo caminho para quem se humilha. Deus sempre coloca num lugar alto quem se humilha. Os humilhados serão exaltados. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que está te aceitando, está se reconciliando contigo, ou essa pessoa que está com medo por causa da pandemia, talvez algum ente querido morreu, ou está doente, enche essa pessoa de fé, de coragem, e que ela se lembre que isso aqui é muito passageiro, tudo é efêmero, e a realidade é o porvir, é o que vem depois, e que nós vamos viver essa vida não com medo, mas com fé, porque a palavra do Senhor é segura, é firme, e o Senhor foi preparar moradas, e nós vamos estar contigo eternamente. E nós ajuntamos tesouro onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói. Visita o teu filho e a tua filha, que vive uma vida de fé,
uma vida de coragem, uma vida de humildade para fazer os caminhos de volta quando pecar, porque fiel não é aquele que não peca, mas é aquele que se arrepende. Pai, visita agora com paz, uma nova semana de bênção, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, querido. Shalom.